Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos todos os ouvintes e quem está assistindo a gente no YouTube, aqui para o podcast Conexão Árvores, nosso terceiro episódio aqui, se desabrochando, né, nos olhares e nos ouvidos, nas mentes, nos corações de todos nós que somos fãs aí da relação das pessoas com as árvores, com o ambiente natural e no despertar aí da natureza que somos. Hoje eu tenho muita alegria de receber a professora Tereza Magro, que ela é engenheira florestal com especialização em manejo de áreas silvestres na Costa Rica e doutorado em ciências da engenharia ambiental pela Universidade de São Paulo. Atualmente ela é professora no Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, onde inspira os futuros profissionais a protegerem os recursos naturais. A sua atuação se estende além da sala de aula e ela tem atuado como membro da Restoration Ecology Research Network, onde investiga a relação entre turismo e os impactos ambientais nas unidades de conservação, buscando soluções mais sustentáveis para cada um desses processos. Além disso, ela também contribui com o Observatório de Parcerias em Áreas Protegidas e é membro da Rede Saúde e Natureza Brasil, onde explora os benefícios da conexão com a natureza para a saúde humana. Hoje nós vamos conversar com a professora Tereza sobre os desafios e oportunidades na gestão de áreas protegidas e a importância das florestas para o nosso bem-estar, como podemos construir, nesse sentido, um futuro mais sustentável para o nosso planeta. Quero aqui, então, dar as honras e trazer para o nosso espaço, professora Tereza, muito bem-vinda, muito feliz de você ter aceito o convite e estar aqui nesse tempo, nesse dia de hoje, compartilhando um pouco do seu conhecimento com a gente. Obrigada e bem-vinda. Obrigada pelo convite, Juliana, e vamos ver o que a gente pode acrescentar, né, a todo o conhecimento que já foi gerado e outros podcasts que vocês estão fazendo. Não, imagine, tenho certeza que vai ser muito importante aqui para todo mundo. Professora, para começar, né, e para a gente ter aí uma referência dentro de toda essa sua experiência de tantos anos dedicados à questão da conservação, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho de como a Recreation Ecology Research Network trabalha os desafios para equilibrar o turismo em áreas protegidas, olhando aí para as questões de uso público e como a gestão da área, né, é a mais adequada para esse caminho. Uhum. Bom, essa rede, ela é extremamente importante dentro, né, do sistema de planejamento do uso público nas unidades de conservação, porque a gente encontra profissionais de diversos países que estudam essa relação, ou seja, quando as pessoas vão para um parque nacional, para uma unidade de conservação, como que é o comportamento delas, o que é necessário, né, para acrescentar na experiência, para que a experiência fique melhor, mas, ao mesmo tempo, se observa esse estudo, todos esses benefícios positivos, principalmente econômicos e desenvolvimento cultural, mas o grupo estuda também os impactos negativos, né? A gente tá mais acostumado com atividades de turismo simples, como caminhadas, né, às vezes passeios de barcos, mergulhos, e essas atividades, elas são extremamente positivas para o desenvolvimento pessoal de quem está fazendo isso, né, mas tem alguns efeitos sobre o ambiente. Então, eu não sei se você quer aprofundar essa conversa. Acho que sim, acho que isso é muito importante. Eu gostei que você colocou, né, já também uma visão de abrangência dessas áreas protegidas, né, professora? A gente não está falando só das florestas, né, como as pessoas, num primeiro momento, veem imaginar, né, na área verde, enfim, talvez a gente tenha alguns espaços, né, acessíveis, principalmente onde está a maior parte da população, né, localizada nos centros urbanos, muitas das pessoas que têm, né, discutido esse assunto, a gente sabe que tem uma preferência aí de centralizar isso na região sudeste, então acaba que esse perfil acaba sendo mais divulgado ou mais evidenciado, mas falta, às vezes, a consciência das pessoas desses impactos também, né, em áreas costeiras, marinhas, né, os outros biomas, as outras fisionomias, né, então são todos esses espaços que são impactados, né, positivamente
e também negativamente. Então, eu acho que valeria a pena você também trazer essas diferenças, né? Eu acho que para o pessoal entender. Vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar o exemplo do Parque Nacional Lençóis Maranhenses, né? Para quem conhece o parque 20 anos atrás, para quem tem ido agora, o tipo de turismo que se desenvolveu, muito bom, né? Tem oportunidades de movimentação econômica, mas, ao mesmo tempo, o uso mudou um pouco. Então, as pessoas caminhavam, visitavam as lagoas. Hoje em dia, isso também é feito, mas se permite o uso de quadriciclo numa boa parte, né, da área. E esses quadriciclos, eles têm um efeito. E aí, quando a gente pensa em um ambiente de praia, um ambiente mais... também, como no caso do Lençóis Maranhenses, onde a gente tem dunas, a primeira percepção é, poxa, só tem areia, né? Mas não, não é só areia. Então, você tem aves que nidificam, você tem todos uns efeitos que são gerados não só sobre o ambiente, mas também na experiência de quem está visitando o local. Então, isso é importante também a gente destacar, né? A gente estuda os impactos não só no ambiente, mas também os impactos na experiência do visitante. Claro. Outros exemplos que eu posso citar você pode ter o Pantanal, né? Então, você tem os passeios de barco com uma certa frequência, mas se a frequência aumenta muito, né, de visitação, e ao invés dos barcos a remo, você usar sempre os barcos a motor, você tem um pouco de óleo que é despejado na água, né? Então, depende do ecossistema, você vai ter esses efeitos. Que são danosos. Apesar, como eu vou sempre tentar frisando, né, dos efeitos positivos que o turismo gera, ele é algo bastante importante, porque quando a gente vai nesses locais, né, a oportunidade que as pessoas têm de conhecer o ecossistema marinho, o ecossistema terrestre, né, e os biomas brasileiros. E eu dou destaque para a necessidade da gente dar mais importância para o Cerrado e para a Caatinga, que são ambientes, né, não tão conhecidos, né, e os mais ameaçados, com menor quantidade de unidades de conservação nessas áreas. Sim. Então, voltando à pergunta inicial, como que essa rede colabora? A gente tem um evento, né, que a gente reúne profissionais dessa área a cada 2 anos, e são apresentados os trabalhos, inovações. Então, mudou bastante o perfil das pesquisas. A gente tem muitas pesquisas hoje em dia que elas veem como que as pessoas levam a imagem da natureza para a mídia social. Então, se faz pesquisa analisando a mídia social. Então, o que tem na imagem? Tem mais a pessoa, tem mais a imagem da natureza, e quando tem a natureza, como que essa natureza é mostrada, né? Essas pesquisas que são feitas e também a divulgação do tipo de turismo que deve ser desenvolvido numa unidade de conservação também é muito importante, porque eu posso ir no local com uma expectativa diferente do que o local pode me oferecer. Então, isso tem uma relação com as atividades que o local oferece, o tipo de alimentação. Então, o que existe de frutas, né, que o local tem, né, principalmente no Cerrado, uma riqueza bastante grande. Ou se eu vou numa comunidade caiçara, eu vou pedir um hambúrguer ou eu vou pedir uma porção de peixe ou um caranguejo que fica, um exemplo, Ilha do Cardoso está do lado de uma reserva de desenvolvimento sustentável, então é permitido a retirada, né, de caranguejos. Então, as expectativas precisam ser trabalhadas através dos meios de comunicação, as pessoas irem preparadas, né, e não mudar muito as características de uma comunidade local. Então, o turismo de base comunitária é algo muito relevante e importante dentro do Brasil. Por outro lado, a gente tem parques icônicos. Então, se eu vou para o Parque Nacional do Iguaçu,
e eu quero ficar pouco tempo esperando para tirar uma foto, né, no mirante, eu tenho que escolher um período que não é das férias, porque é um parque muito visitado. Tijuca, Parque Nacional da Tijuca, as pessoas vão por causa do Cristo Redentor. Jericoacoara, Fernando de Noronha, então são parques icônicos. Então, se a gente pega, no caso brasileiro, né, os 75 parques nacionais, você tem uma diversidade bastante grande de ambientes e de oportunidades. Nem todos estão preparados para receber o visitante, o turista, né? Mas em nível estadual, muitos parques estão preparados. É só as pessoas organizarem o seu tempo e ver a sua agenda da melhor forma que não coincida com os feriados ou feriados prolongados. Uma amiga recentemente em janeiro, ela foi para o Parque Nacional do Iguaçu. Ela queria fazer aquela atividade com barco, né, numa empresa concessionária. Ela ficou 2h30 na fila. Uau! Então, a experiência da pessoa. Então, você não vai para um parque para ficar 2h30 para fazer uma atividade que você sonhou muito em fazer. Então, tem isso também, esses parques icônicos, a gente não vai com uma frequência muito grande, a gente vai uma vez na vida, ou 2 vezes, talvez. Sim. Então, a gente precisa, né, entender como que funciona essas oscilações, né, de número de visitantes e os períodos onde ocorrem, e fazer uma propaganda adequada, né, para as pessoas visitarem essas áreas. Não, isso é um fator bastante importante, né? Como eu sinto, né? De alguma forma, mas eu acho que até a gente estava conversando um pouquinho antes, né, professor? Eu acho legal até trazer esse olhar, como muda a frequência das pessoas. A gente percebe que o bem-estar, as pessoas têm talvez procurado mais, né? O ambiente natural para a saúde, né? Então, olhando um pouquinho aí, talvez o pós-pandemia, antes da pandemia, né? Como é que se existe um fluxo, né? Que foi percebido nesse sentido e essa cultura de valorizar o patrimônio natural brasileiro, né? Por meio das suas áreas protegidas, que isso talvez esteja mais sendo mais amplificado, né? Esse desejo, essa vontade da população e que talvez deixe de ser alguma coisa só para aquele momento único das férias mesmo, né, uma vez por ano, mas torna-se um planejamento que a pessoa, ao longo de até várias estações, né, perceber uma mesma região que ela tem mais proximidade, mas perto, ir diversas vezes ao ano. Como é que você percebe essa mudança, né, no comportamento de acesso, né, de interesse de visitação nesses locais? Então, vamos fazer uma amostragem aqui. Todo mundo que está ouvindo, né, esse podcast se responde, né? Eu aumentei a minha frequência de visitação. Eu visitava antes da pandemia, eu comecei a visitar depois da pandemia. Então, você, Juliana, você aumentou a frequência de visitação? De ida, né, numa área, ou busca de uma área, você aumentou, no caso? Eu aumentei antes até, né, da pandemia, eu já senti uma necessidade pessoal anterior. Por sorte, no momento da pandemia, eu já estava residindo muito, né, junto a uma RPPN, né, então foi um desejo pessoal meu de estar mais próxima, né, para mim. A minha amostragem, eu estou falando com uma pessoa que já gosta, né? Mas as pessoas que vão estar ouvindo também esse podcast provavelmente são pessoas que gostam, né? Então, elas escolheram ouvir esse podcast porque elas gostam. Então, para elas, eu pergunto se elas aumentaram a frequência. Então, o número de pessoas que visitam as unidades de conservação, as áreas protegidas, aumentou. Sim, aumentou, mas no caso, eu não tenho ainda essa resposta se as pessoas aumentaram a frequência ou se a gente tem novas pessoas indo para as áreas naturais. Então, o fato das pessoas poderem trabalhar em casa e não gastar todo aquele tempo no deslocamento permitiu com que ela, em menos tempo, realizasse a sua tarefa e pudesse frequentar, né, as áreas naturais. Então, a gente tem dados de trabalhos feitos em outros países, é um exemplo de um trabalho desenvolvido na Alemanha.
onde eles viram a frequência de um parque periurbano, a frequência de visitação, antes da pandemia, né, os horários de pico. E, durante a pandemia, os horários de pico das pessoas irem frequentar essa área era no meio da tarde, ou seja, elas faziam o que elas tinham que fazer, fechavam o seu computador e iam para uma área natural, ou pedalar, ou caminhar, né? Então, isso a gente tem como dado. Para entender melhor, nos parques urbanos, talvez essa pesquisa seja mais fácil de fazer. Já quando a gente fala em parque estadual, parque nacional, alguns têm uma única entrada. Então, esse controle de frequência, ou esse controle de pessoas que visitavam antes e depois, ele é possível, mas tem parques que têm várias entradas. Então, essa análise não é tão simples assim, né? É possível de ser feito? Então, a gente sabe que X% entram numa entrada lá, então você pode fazer uma amostragem, né? Ir lá nos momentos de maior visitação e perguntar mesmo, fazer essa pergunta: é a primeira vez que você vem aqui, né? Quantas vezes você veio antes? Vinha antes da pandemia, agora está vindo. Então, é possível. Então, precisa de... Voltando lá, né, da contribuição do Recreation Ecology Network, quando a gente traduz essa palavra Recreation Ecology, se você fala ela em inglês no mundo, as pessoas entendem como essa área de pesquisa. No Brasil, quando a gente põe recreação, é como se fosse algo de segunda categoria, né? Não é algo ambiental, não é uma pesquisa de relevância. Mas essas pesquisas são necessárias para direcionar o planejamento das áreas e, inclusive, um bom exemplo, já que você citou a pandemia, né, os momentos de fechar os parques, né, diante de problemas, né, a gente não sabe se é uma boa estratégia ou não. Então, aí a gente entra na esfera da área de pesquisa de bem-estar e de saúde, né? Claro, e isso é um dos pontos, né, assim, além para, óbvio, esse aspecto é muito importante, acho que a gente tem que fazer muitas análises, inclusive dos equipamentos de apoio, né, eu acho que o maior gargalo entraria provavelmente nesse aspecto da visitação, mas... Quer dizer, o funcionário, né? Quer dizer, o funcionário, né, ao receber as pessoas, ele está sujeito a muita contaminação, que foi o caso do fechamento. Mas os parques urbanos, né, como áreas onde as pessoas podem caminhar, fazer atividade, né, é importante. Para uma próxima pandemia, a gente saber o que dizer, né? Exato. Com e certeza. Logo após a abertura... não quero me estender, me desculpa, mas logo após a abertura, eu estou em Piracicaba, desculpa, no interior de São Paulo, e meus alunos, a gente tem um projeto de extensão numa estação experimental a 11 quilômetros daqui, e a estação fechou, e quando ela abriu, ela foi aberta para 40% do potencial dela de visitação, mas a gente não tinha um número de visitantes estabelecido para o local, né? Então, entender e ver a capacidade dessas áreas também é importante. Como é importante o investimento, né, nesse segmento também, né, professor, ainda mais quando a gente fala com tantas interfaces, né, das relações da população, do turismo nacional e internacional, mas eu acho que são muitos, é importante a gente ter dados, é importante a ter investimento para as pesquisas acontecerem, para conseguir construir realmente essas diretrizes, estratégias. O parque urbano, por exemplo, estaria mais fechado, mas... uma linha de pesquisa importante para a gente trabalhar bom, a população brasileira população mundial, né, envelhecendo, então a gente tem pessoas que estão se aposentando bastante jovens. Então, uma área de pesquisa muito importante que precisa de financiamento é o grupo de voluntariado, que pode ser formado por pessoas aposentadas. Nós temos bons carpinteiros aposentados,
desenhistas que podem estar trabalhando com o sistema de sinalização das trilhas, vários profissionais que podem atuar como voluntário em todas essas áreas, desde que a gente tenha pesquisa e para ver se essas pessoas captar, né, buscar essas pessoas que queiram fazer essas atividades, mas supondo a pessoa ela tem a vontade, mas ela não tem como se locomover para o local. Então, é uma hora de carro, então qual o transporte que ela vai utilizar? Não tem uma linha de ônibus. Então, essa é uma área transdisciplinar para pesquisa, né? É multidisciplinar, transdisciplinar também. Muito não sei se a gente interessante. fecha essa parte, né, desse entendimento, né? Claro. E promove, né, uma integração com a comunidade, é um jeito de você trazer colaboração que é tão importante, inclusive, para a proteção dessas áreas, né, para a valorização e entendimento do papel dessas áreas para além da conservação da biodiversidade, que é essencial para a nossa qualidade de vida, para a qualidade de vida do ambiente, mas as pessoas se sentirem parte, né, desse processo, encontrar esses caminhos de integração, fortalece ainda mais, né, essa estratégia, né, de conservação. E as gerações acabam se conversando, né? No caso, quando a gente tem a terceira idade, na qual me enquadro, inclusive, né? A gente tem voluntários que interagem com pessoas jovens que também podem ser atuantes, né? Em grupos de extensão, grupos de jovens, então a gente pode ter esse tipo de possibilidade. Essa oportunidade de integração intergeracional, ela é muito rica e muito importante, né, para o valor histórico, para que não se percam conhecimentos, tradições, né, referências, e conhecer mesmo o que era, o que mudou, como que isso impacta, né, positivamente, negativamente. Então, os jovens, eles precisam ter acesso, né, e oportunidades de compreensão desse processo histórico e de como isso vem marcando, né, as gerações ao longo do tempo, para que eles também venham a valorizar, ser agentes, né, de preservação, de conservação dessa área, serem agentes que sejam ativistas até, né, a favor ou contra situações, né, que podem beneficiar ou não, né, essas áreas que são importantes para a vida deles, para a família deles, né, e para o ambiente, para a cidade onde eles vivem, aquele território onde eles vivem. Então, eu acho que, nesse sentido, né, o contato intergeracional, ele é essencial mesmo, e é isso, né, manter o valor, né, histórico que reside ali na experiência, né, vivenciada por cada uma das pessoas nas comunidades e nas cidades, enfim. A gente... No caso dos parques nacionais e os parques estaduais, eles têm um programa de voluntariado, então, se as pessoas têm interesse, elas se inscrevem, e no momento que tem vaga, né, então, o que, no caso, né, do governo federal, do ICMBio, eles têm muito mais inscritos do que a capacidade no local de gerenciar esses grupos de voluntários, né, então, tem uma demanda bastante grande por conta dos jovens que querem ofertar o seu voluntariado nas unidades de conservação, mas a capacidade de absorção dessa grande mão de obra, ela é pequena. Então, de novo, processos que envolvam financiamento, né, porque essas pessoas precisam se deslocar para o local, elas precisam se alimentar, elas precisam se alojar, né, então é todo um aparato que precisa ser organizado para receber esses voluntários, e no caso, como a gente comentou agora, não só os jovens, mas também pessoas aposentadas. Sim. E que ótimo, né? Isso é uma visão aí de estratégia bastante, né, que poderia ganhar um espaço, né, enfim, conhecimento, mais uma vez, de todos nós, para que a gente busque, né, que esse investimento, que esse orçamento esteja efetivamente disponível, né, no governo, para que essa oportunidade se desenvolva, né, e se aprimore, porque, pelo que eu estou entendendo, ela nem está ativada, né? Eu te interrompi, desculpa, mas, então, é importante que a gente observe que
esses investimentos, né, essas possibilidades, elas não devem vir somente do governo. A gente pode ter essas parcerias com empresas, e, de novo, eu voltar para a saúde, né, planos de saúde que podem investir nisso, porque você tem você aumenta, né, vamos supor, eu tenho 9 estagiários, tá? Alguns, eles estão bem, assim, quando a gente vai para o campus, eles estão bem, mas uma parte deles eu sinto que eles estão um pouco fragilizados para fazer as atividades. No desenvolver do ano, aquele estagiário que começou, ele é outra pessoa, a respiração dele está melhor, a capacidade física dele está melhor, ele fica menos nervoso durante as provas, então não é algo que é uma pesquisa, é uma observação, né, que eu estou falando ao longo dos anos dos meus estagiários, das pessoas que fazem estágio no Laboratório de Áreas Naturais Protegidas, lá na Exalc. Então, eu percebo, não é pesquisa, eu percebo uma melhora no bem-estar geral deles, Sim. de quando eles entram e quando eles saem, né? Que ótimo, excelente observação isso, né? Então, planos de saúde podem colaborar e trazer, né, possibilidades. Nossa, muito boa estratégia que você está apontando, professor. Eu acho que é um caminho aí que pode, quem sabe, o nosso podcast não planta umas sementinhas em pessoas aí que tenham interesse, né, em diversificar. Se a pessoa estiver ouvindo isso na academia, porque eu costumo ouvir podcast na academia, né? Quem sabe a sua próxima caminhada vai ser numa área mais verde, numa área natural, aí você faz uma pressão, né? Então, a gente tem essa estação experimental a 11 quilômetros daqui, mas a gente não tem uma linha de ônibus regular que vai para lá. Então, a única linha do ponto mais próximo, 11 quilômetros, a pessoa leva cerca de 2 horas no transporte público, por conta de todos os pontos de parada, né? Então, novamente, planejamento urbano deve envolver a possibilidade, né, de facilitar a locomoção das pessoas para visitarem, para caminharem, para estarem numa área natural, perto da sua casa, né? O ideal é que elas, na verdade, caminhassem da sua casa para o trabalho, né? Isso seria o ideal. Excelente, nossa, muitos pontos aqui para a gente ter, né, de atenção, e quem trabalha, né, no setor, eu acho que também, né, trazer nos seus diálogos, nas suas oportunidades aí de propostas, né, com parceiros, seja da área empresarial, seja junto ao poder público. Eu acho que colocar esses pontos, né, é uma grande aula mesmo que você está compartilhando aqui com a gente. Eu agradeço muito mesmo todo esse conhecimento. Eu queria, assim, antes da gente caminhar para um momento aqui do nosso podcast, para você contar um pouquinho mais de como as árvores e todo o ambiente natural, né, inspira a tua vida, eu acho que vale a pena você trazer um pouquinho da perspectiva, tanto do trabalho, né, que você, aí, junto com o seu laboratório, tem promovido em relação à saúde e natureza Brasil. A gente, né, eu estive presente no seminário de florestas e bem-estar humano, mas como que você vê, né, essa conscientização sobre os benefícios do contato com a natureza para a saúde humana, e você, né, sendo membro da Rede Saúde e Natureza Brasil, acho que, né, traz muita perspectiva nesse sentido, e também falar um pouquinho do Observatório de Parcerias e Áreas Protegidas, né, enfim, não sei se dá para juntar as duas coisas, mas eu acho que a gente poderia tocar nesses pontos ainda antes de caminhar para um fechamento, assim, né? Que é meio que eu faço com todos os meus convidados aqui, professora, depois desse fechamento. A gente estava indo na linha de saúde e natureza, então vamos continuar com ela, depois eu falo um pouco, bem rápido, do observatório, né? No caso, a gente está desenvolvendo pesquisas para observar, né, a sensação de bem-estar, né? Então, para quem estiver ouvindo, a saúde é uma conjunção de fatores, né? Tem a saúde física, tem a saúde emocional, saúde psicológica, e a sensação de bem-estar, ela faz parte, um desses componentes. Então, antes e após atividades na natureza, a gente aplica
questionários que têm escalas validadas para avaliar o estresse da pessoa antes e após a atividade, o estresse percebido, e também a sensação de bem-estar. Tem uma série de perguntas onde a pessoa responde, né? Essas pesquisas são difíceis, porque quando as pessoas estão fazendo essas atividades, elas não querem ser interrompidas, né? Então, tem trabalho que é feito no momento que a pessoa sai da área, e tem pesquisa que é feito antes e depois. Então, as pessoas, no caso, elas melhoram a sensação de bem-estar ao se imaginar, inclusive, quando ela está no ambiente urbano caminhando, ela se imagina ao se imaginar caminhando num ambiente natural, ela vai demonstrar, através dessas escalas, que ela vai ter uma melhora na sua sensação de bem-estar. Então, eu não sei se eu respondi completamente a sua pergunta, né? Como é que as pesquisas colaboram. Então, ao mostrar esses efeitos, a gente indica para um planejador urbano o quanto é importante a gente ter, dentro das áreas urbanas, locais onde as pessoas possam caminhar ou ver a natureza, né? Porque algumas pessoas nem caminham, elas têm uma porcentagem da população brasileira que está numa cadeira de rodas, né? Verdade. E ela pode ser levada, né, pelo cuidador, pela cuidadora ou pelo familiar na sua cadeira de roda, numa praça, num determinado horário do dia, para observar aves, para ter uma sensação melhor, ver o céu, porque ela fica muito tempo dentro de casa. Então, essas possibilidades não é só para gente que tem essa capacidade de pegar um carro e se locomover para uma área interessante, uma área bonita, né? O planejamento urbano tem que inserir. E isso já é feito também, né? Os hospitais, eles têm pesquisas que mostram pacientes com o mesmo tipo de doença, com a janela que dá para uma área verde e outros que dão para o corredor, o grau de recuperação, a quantidade de remédios. Com certeza você vai fazer um podcast com alguém da área da saúde que vai explicar direitinho isso, não preciso falar aqui. Mas, para mim, o foco principal, eu sempre trabalhei com áreas protegidas fora do ambiente urbano, então, é a conservação e o uso público. Esse uso é importante, as pessoas precisam dessa natureza, né, mais primitiva, mas como eu moro no ambiente urbano, eu sinto essa necessidade. Caminhar, né, dentro de uma cidade tem que ser algo prazeroso e agradável. Mas aí vai envolver uma série de fatores de segurança pública, então você tem muitos muros que impedem a gente, quando a gente caminha, da gente ver os jardins. Então, eu fui criança na década de 70, onde a gente não tinha os muros, então caminhar para a escola não era ruim para mim, ir caminhando para a escola, porque eu via os jardins das casas, eu via as flores, eu via as árvores, né? O ambiente era todo mais integrado, né? Não tinha tantas barreiras, quintais, né? Os quintais também. Então, a gente agora está num outro momento, que envolve também questões de segurança pública e impossibilidade de criação de mais praças, né? E até corredores ecológicos, né, professora, também, conectando essas praças, conectando os parques urbanos que já existem, para que até esse deslocamento, né, até para esses espaços já seja, né, agradável. Seja possível, né? Sim. E aí, o trabalho também, a participação no Observatório das Parcerias em áreas protegidas, né? A gente está trabalhando atualmente num projeto financiado pelo CNPq, e a gente acabou de fazer um primeiro, vou chamar de produto, né, de uma publicação, que é uma matriz com indicadores do ambiente natural, indicadores histórico-culturais, socioeconômicos, dos efeitos das parcerias para o ambiente, para as pessoas, né? A gente acabou de fazer, essa matriz está pronta, mas a gente tem um projeto até 2026. O que o observatório tem como objetivo, né? Para quem está ouvindo, as unidades de conservação são áreas públicas, né? E a gente pode fazer uma relação muito fácil com as rodovias. Então, a gente tem rodovias em locais onde passam poucos carros, mas a gente tem uma rodovia Bandeirantes onde passam muitos carros.
Então, é difícil para o Estado, para o governo, gerenciar, administrar. Então, ele faz parcerias. E, no caso da estrada, a gente vai ter um exemplo de concessão. Então, o Estado entrega para alguém explorar um serviço, né? Mas a rodovia continua sendo do Estado, né? Claro. E no caso das unidades de conservação, a gente tem modelos diferentes de parcerias. E eu gosto bastante do modelo que envolve as autorizações, autorização para um guia, autorização para alguém, para um serviço de lanchonete, não a obrigatoriedade, né? A possibilidade. Certo. As permissões também, que são contratos mais curtos, com alguém que vai explorar, já tem vamos supor que já tenha uma estrutura para alimentação, ou aluguel de boias, aluguel de caiaque. Então, essas permissões, né, principalmente com as populações locais, elas funcionam, né, elas são possíveis. E a gente volta, né, na Bandeirantes e numa estrada simples. Então, de vez em quando, você tem um parque, rodovia muito usada, né? Então, no caso, os parques mais com alto grau de visitação. Então, o governo faz um outro arranjo de modelo de parceria, onde envolve um retorno financeiro que deve ser investido nas estradas menos usadas, ou nos parques com menor uso. Então, esses arranjos são feitos. E o observatório, ele atua, né, com pesquisa e aconselhamento tanto para as comunidades locais, mas principalmente, a gente está buscando trabalhar com pesquisa, né, nessa área. Pesquisa que analisa os resultados das parcerias e também uma análise dos contratos para melhorar, ajudar o governo a ter bons contratos para essas parcerias. O que mais importante que o modelo é o contrato, né? Como que ele é desenvolvido, como ele é feito. Excelente. Se responde bem ao que você precisava. Sim, eu acho que esse traz aí uma abertura de um assunto todo, né, que merece outro podcast até, né, inclusive, a gente falar sobre essas... Indico pessoas para você conversar. Porque tem, assim, realmente, como que a população também pode influenciar a qualidade desses editais, né, sabendo desses resultados, dessas análises que vocês estão fazendo, porque de uma forma ou de outra, os editais em cada região do Brasil, né, passam por consultas públicas, por a possibilidade de você influenciar, né, esses tipos de relacionamento, né, de parcerias que podem existir. Então, eu acho que é muito importante que todos, né, a maior parte das pessoas consigam ter consciência sobre o que já tem mapeado, sobre esses processos, para que a gente vá aprimorando, né, também esse tipo de parceria sempre, porque esse é o objetivo de todos no final, né, eu acho, que conseguir aí ter um bom sistema que conserve, que a população seja acolhida e também tenha ganhos, né? Todos aquele ganha, né? São os níveis das relações acontecerem da maneira mais saudável e próspera para todos os interessados, né? Então, acho que é muito importante realmente que esses dados sejam divulgados. Tem algum material, né, no site do OPAP, que é o Observatório das Parcerias, né, em áreas protegidas. Então, dá uma olhada lá, que tem algum material para quem estiver ouvindo também. Excelente. E se interessa para essa área, né? E aí, quando tem uma consulta pública, o documento, geralmente, para os contratos, ele fica disponível para sugestões. Claro. Para pesquisa, né, você acessa, né, através de um computador e dá sugestões. Aqui nas áreas urbanas eu tenho refletido muito sobre os parques, principalmente em questão aos impactos climáticos, por exemplo, né, onde a gente tem ainda alguns parques, muitos até, com grandes áreas de asfalto ou cimento, né, dentro da área de passeio do parque, e que, por exemplo, se tivesse no contrato, né, de parceria estabelecido alguma orientação para que toda a pavimentação fosse revertida para a pavimentação drenante, né, melhoraria uma situação de absorção, né, do volume de água que pode vir, né, a acumular nesses parques, dependendo, óbvio, da região que o parque está instalado e
Mas eu acho que é uma situação que são parâmetros também para as questões climáticas que eu tenho refletido um pouco, né? Como isso poderia já estar implícito, né? No tipo de, por exemplo, melhorias, né, no espaço que poderiam ser realizadas. E às vezes não está contemplado, né, essa visão de infraestrutura, ou ela está de uma maneira um pouco superficial, né? Eu acho que em todas as áreas, né, quando a gente fala aí dos prestadores de serviço, que são ali o fornecedor da água de coco, do sorvete, né, daquela qualidade que a gente precisa de um recurso ali, poxa, até fiz uma corrida, fui lá fazer uma trilha, né? Gostaria de ter acesso a um alimento, uma bebida. Então, como é que isso pode ser muito trabalhado com a comunidade local, né? Como você está falando, e de uma maneira simplificada, né? Não precisaria ser complexa e transparente, né? Eu sinto, por exemplo, aqui também perto de onde eu moro, eu percebi que um parque passou por um processo de concessão e tinha lá um senhor que tinha um espacinho da água de coco há muitos anos dentro do parque, né? E de repente esse espaço sumiu, assim, de uma hora para outra, né? Desapareceu do parque. Eu fiquei bastante chateada com isso, porque eu falei, gente, né? A gente percebe que vai acontecendo uma mudança, mas não tem, parece que falta às vezes o diálogo com a população para que essas mudanças é uma seara, é um espaço, né, de discussão bastante complexo esse, né? Sim. Mas esse diálogo com a população, ele depende da esfera, né, se é estadual, federal, em alguns locais ocorre justamente pelo fato de que a população local tem uma associação forte e consegue, né, estabelecer esse diálogo. Mas depende da esfera, no caso dos parques urbanos, eu arrisco dizer, né, uma imposição de um modelo. E chama atenção, né, porque quando a gente vê que dentro, eu vou dar o exemplo de Piracicaba, né, a Câmara de Vereadores, o ano passado, teve um projeto de lei muito interessante para dar isenção de IPTU para quem tinha quintais, árvores. Olha que coisa boa, né? Esse não é o único exemplo, porque o Paraná já dá uma isenção de IPTU para quem tem araucária no quintal já há muitos anos atrás. Mas isso é muito importante. E a rediscussão dos parques lineares e a necessidade, sim, de APP nas áreas urbanas. Só que tem um mercado imobiliário bastante grande, né? Então, o projeto de lei não teve uma adesão bastante grande. Aliás, não teve uma adesão suficiente para ser votado positivo. Então, existem iniciativas, mas eu sou otimista e entendo que a gente está tendo muitos grupos, né, atuando e tentando reverter ações erradas que foram tomadas com relação ao planejamento urbano, principalmente em impermeabilização. Então, tem movimentos fortes atuando, e eu espero que isso fique, mas não no embate, né? A gente precisa de mais advogados, a gente precisa de mais pessoas da área de saúde, destacando a necessidade que a gente tem de ter espaços habitáveis. Eu vi uma frase recentemente, algo simples que eu estava vendo na televisão, e uma pessoa citou que quando a gente tira férias em locais onde a gente pode caminhar. Seja uma cidade, então tem que ser... então eu vou para Monte Verde. Então, dentro da cidade de Monte Verde, está cheio de muro dentro da cidade. Como que ela está aparelhada? Qual que é a área verde dela? Então, quando a gente tira férias, a gente quer ir para lugares que a gente caminha. Então, aonde a gente vive tem que ser assim. Então, a gente tem que trazer... Até porque muitas pessoas não têm para onde ir em outro lugar, né, professora? Só vão aproveitar aquele acesso que elas, às vezes, não tiveram durante o período de trabalho muita oportunidade de ir, né? Ou quase nenhuma. Eu tenho que caminhar para o trabalho, eu tenho que ir para o meu trabalho com essa possibilidade. Gente, eu vi um vídeo outro dia que o cara pula num rio na Alemanha e vai com um caiaque, aí ele troca de roupa. Não é o nosso caso, no rio, mas né? Vai nadando. Rio Pinheiros já está melhorando, Rio Pinheiros também já está melhorando. Rio Piracicaba, de quando eu mudei para cá, Juliana,
a pessoa, nossa, o rio está sujo. Eu falo, nossa, eu vim para cá em 87, era insuportável ficar na beira na orla do rio. Agora, Piracicaba tem 99% do esgoto, né, tratado. Mas Então, teve um problema, né, tem professora, coisas que estão recentemente em melhorando. Piracicaba, Desculpa? teve um problema, né, de contaminação recente em Piracicaba, que foi, assim, parece que tingiu o rio todo, né, com algum contaminante, alguma substância industrial, né? Mais de 200 mil indivíduos de peixe morreram, né, porque foi tudo tirado em toneladas. Foi uma mistura de lavagem, sabe a usina que tem que tem que lavar as máquinas do Nesta, né? Sei. O resíduo que tem nas usinas, então esse material lá que foi lavado, essas máquinas, mais o depósito de outros contaminantes de uma vez só, e diminuiu drasticamente o oxigênio da água, e numa proporção muito... foi bastante sério, né? Todos esses peixes mortos, as pessoas devem ter visto só procurar agora, vocês vão procurar, né? Piracicaba, mortandade de peixes, 200 e tantos mil indivíduos morreram, é muita coisa, né? Assustador. Não, e imagino, espero que tenha tido uma multa importante aí para essa indústria, se conseguiram identificar, né, exatamente qual Isso foi. demora, né? Isso demora tanto o processo. Mas, voltando a essas possibilidades na área urbana, eu vejo que alguns lugares tá ruim, né? Mas as pessoas, elas veem a importância. Eu vi uma manifestação no final do ano passado em São Paulo, em qual você participou também, né? Sim, sim. Então, uma adesão bastante grande de pessoas que se identificam e precisam, né? E aí a gente vai também para a iluminação urbana, né? A iluminação urbana está muito forte, está muito branca. Os pássaros, os insetos, eles precisam de uma iluminação adequada também. Então, vamos de novo para a zona do medo, né? As áreas verdes acabam sendo zonas de medo, então não deve ser assim. Tem formas de fazer esse planejamento e dar segurança para as pessoas, com iluminação adequada, com as árvores adequadas, com as plantas adequadas. Sim. Vamos finalizando aqui, professor. Eu acho que agora, assim, quero agradecer muito todo esse aprendizado, várias coisas para a gente aprofundar, né, e pesquisar a mais aqui. Quem sabe, né, daqui alguns episódios a gente não te chama de volta para falar sobre outros assuntos. Mas eu queria fazer um momento aqui de conhecer um pouquinho mais dessa sua história, do que levou você a ter essa aptidão, né, o interesse por trabalhar com as áreas naturais e, de repente, na sua infância, um caos que você teve com uma árvore, se você tem uma árvore preferida, tem alguma árvore preferida aí em Piracicaba, perto da sua casa? Não sei, professora, conta pra gente. Estou olhando para uma. Eu gosto muito do jacarandá mimoso, né? Que dá aquela flor azul, eu gosto bastante. E, gente, eu estudei em Cuiabá, então eu sou apaixonada pelo cerrado, então não tem como eu não falar do piqui. Gente, piqui, lindo. Eu adoro a árvore do piqui, ela é linda, ela é bonita, ela tem um formato muito bonito. Causo eu não tenho, né? Eu nasci num sítio, né? Então a gente trabalhava, né? Na parte de agricultura, plantava alho, plantava milho, mas tinha uma matinha perto. Então a gente brincava, tinha uma espécie que a gente cortava um pouco o tronco e a resina a gente usava como cola, usava mesmo como cola. Então, e nos momentos que, sabe aquelas brincadeiras de criança e briga também, meu refúgio era subir numa árvore. Delícia, então, professora. As árvores, subia numa árvore, me escondia, ficava lá um tempo até a situação acalmar. Então, é um caos, mas pode ser engraçado, mas quando eu era criança também, no momento de descanso, quando a televisão chegou em casa, e isso já era perto dos 10 anos de idade, eu assistia bem o Urso Amigo, que para quem é da década de 60 e 70 vai lembrar, então eu assistia
alguns filmes que meus pais deixavam ver, e eu sempre tinha floresta, tinha alguma coisa no fundo, e eu falava, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com parque, eu quero trabalhar com natureza, eu quero viver perto da natureza também. Que bonito, adorei saber mais, professora, e realmente, né, essas árvores, essa experiência de subir na árvore, né, é um lugar protegido, né, é um lugar acolhedor, ela traz esse ponto de observação também do mundo à nossa volta, né, que... Tudo fica um pouco mais distante, e aí você consegue se distanciar um pouquinho, né, mas isso me ajudou bastante no curso de engenharia florestal. Os professores, às vezes, pediam para eu subir na árvore para coletar material botânico, e eu era muito boa para subir nas árvores. Que excelente. Nossa, essa lembrança veio agora. Isso. Muito legal. Não, adorei, professora Tereza, muito grata por teu tempo, por tua disponibilidade em compartilhar tanto conhecimento com a gente. Um episódio aqui, com certeza, que vai reverberar muito para muitas pessoas e ouvintes e quem nos assistiu também no YouTube. E a gente, né, vai deixar aqui alguns links também de referência, como você citou, na descrição para o pessoal visitar, acompanhar, inclusive do seu laboratório, né, quem quiser ter mais informações, tá bom? Muito, muito agradecida, e para os nossos ouvintes, um episódio na próxima semana ou daqui 15 dias disponível aí nas plataformas. Muito obrigada, viu, professora? Obrigada, Juliana, pelo convite. Abraço. Um grande abraço.